Na natureza selvagem de alta altitude, onde a terra parece roçar os céus e a vasta imensidão se contrai em um reino inóspito de gelo e rocha, surge uma pergunta intrigante. Como os animais desafiam as probabilidades e conseguem sobreviver em um ambiente tão implaçável, onde as temperaturas despencam para menos 40 graus Celsius e os níveis de oxigênio são reduzidos em 40% em comparação ao nível do mar? Este não é um território de abundância, mas sim um lugar de contrastes severos, onde a vida oscila entre ser um verdadeiro milagre e uma batalha constante. Apenas 10% das espécies do planeta possuem a extraordinária resiliência necessária para suportar condições tão extremas e brutais. Os ambientes montanhosos estão entre os habitats mais extremos da Terra, com altitudes que ultrapassam os 8.000 metros, como nos Himalaias, onde a sobrevivência se torna uma batalha diária contra os elementos. À medida que a altitude aumenta, as temperaturas despencam, e o ar outrora ameno das terras baixas se transforma em um vento gelado e cortante, muitas vezes caindo cerca de 6,5 graus Celsius para cada 1.000 metros escalados. Nessas alturas congelantes, o frio é um companheiro constante, infiltrando-se em cada fresta e desafiando a própria essência da vida. Animais como o iaque desenvolveram camadas espessas de pelo que funcionam como armaduras naturais, permitindo-lhes suportar temperaturas que podem cair até menos 30 graus Celsius, mostrando a incansável capacidade da natureza de se adaptar. O próprio ar torna-se mais ralo, forçando as criaturas a arquejar por cada molécula preciosa de oxigênio. Essa atmosfera empobrecida parece retirar suas propriedades vitais, criando uma realidade severa, onde os níveis podem cair para apenas 50% dos encontrados ao nível do mar. Em resposta, muitos animais foram forçados a desenvolver pulmões maiores, adaptando seus corpos à escassez de ar. Até o ato simples de respirar torna-se um desafio, e para muitos animais, cada respiração é um testemunho de sua resiliência. É um ambiente completamente desprovido de conforto, onde as paisagens áridas oferecem pouco em termos de abrigo ou sustento. A vegetação é escassa, e o que cresce geralmente é retorcido e resistente, exigindo que os animais adaptem suas dietas e comportamentos de forrageamento para sobreviver. A falta de oxigênio em grandes altitudes também significa que os animais tiveram que desenvolver adaptações fisiológicas únicas, como o aumento da contagem de glóbulos vermelhos, observado nos condors andinos, permitindo que eles planejem sem esforço a altitudes superiores a 5.000 metros. Por exemplo, o leopardo das neves, um esquivo predador fantasmal dessas alturas, possui uma grande cavidade nasal que aquece o ar gelado que respira e um sistema de troca de oxigênio no sangue extremamente eficiente, permitindo-lhe prosperar onde outros pereceriam. Capaz de sobreviver em altitudes de até 5.500 metros, o leopardo das neves é um símbolo do espírito indomável da natureza, prosperando em lugares onde a própria sobrevivência parece impossível. A sobrevivência em ambientes montanhosos não é apenas uma luta contra o frio, mas também uma batalha contra outros seres vivos. A escassez de recursos significa que cada criatura, do menor inseto ao maior predador,
está envolvida em uma competição feroz. As fontes de alimento são limitadas e as distâncias entre elas são imensas, às vezes obrigando os animais a viajar até 30 quilômetros por dia em busca de sustento, como acontece com o tar himalaiano. Isso força os animais a uma vida de movimento constante e vigilância, enquanto procuram alimento em uma paisagem onde cada caloria é preciosa. Somando-se ao desafio está a natureza imprevisível do clima montanhoso. Em um momento, o sol pode brilhar, lançando um calor enganador sobre a paisagem, e no instante seguinte, uma tempestade chega, trazendo consigo neve, granizo e ventos cortantes, que podem atingir velocidades de até 160 km por hora, como registrado nos Andes. Essas mudanças climáticas repentinas podem pegar até os moradores mais experientes das montanhas de surpresa, levando a situações perigosas, como as avalanches, que podem liberar até 300 mil toneladas de neve em um único evento. A cabra das montanhas, com sua graça e equilíbrio incomparáveis, pode se encontrar presa em um penhasco por uma nevasca repentina. Sua sobrevivência, dependendo de sua capacidade de suportar a tempestade, enquanto as temperaturas caem 20 graus Celsius em 1 hora. Não apenas os grandes mamíferos, mas também insetos, aves e até mesmo plantas desenvolveram adaptações notáveis. A abelha Bumble alpina, por exemplo, evoluiu para voar em altitudes onde os níveis de oxigênio são tão baixos que a maioria dos outros insetos não sobreviveria. As asas dessa pequena criatura batem mais rápido no ar rarefeito, gerando a sustentação necessária para atravessar as encostas íngremes em busca de néctar. Da mesma forma, a flora resiliente das montanhas desenvolveu folhas duras e cerosas para minimizar a perda de água e suportar o frio, permitindo que sobrevivam neste clima hostil, onde espécies mais frágeis pereceriam. Um exemplo é a Edelweiss, que prospera em altitudes acima de 2.000 metros. Neste cenário dramático, a vida é uma dança delicada, uma série de adaptações e estratégias aperfeiçoadas ao longo de milênios para sobreviver contra todas as probabilidades. Cada espécie nesses ambientes de altas altitudes desempenha um papel em um ecossistema complexo, onde a sobrevivência de uma frequentemente depende da sobrevivência de muitas outras. O predador e a presa, a planta e o polinizador, todos estão interligados em uma teia de vida que é tão frágil quanto resiliente. Apesar das condições adversas, esses animais não apenas conseguiram sobreviver, mas também prosperar em um dos ambientes mais desafiadores da Terra.
sua existência é um testemunho da adaptabilidade extraordinária da vida, e suas histórias são uma ilustração vívida do impulso implacável de sobreviver contra todas as adversidades. À medida que o planeta aquece, os refúgios gelados das montanhas estão mudando de formas que afetam profundamente as criaturas que os habitam, com as geleiras retrocedendo a um ritmo alarmante, perdendo quase 1,2 trilhões de toneladas de gelo por ano em todo o mundo. Por séculos, os animais das montanhas se adaptaram aos climas frios e estáveis desses ambientes de altas altitudes. Mas agora, o aquecimento global está perturbando esse equilíbrio delicado, com as temperaturas médias globais aumentando em 1,1 grau Celsius desde os tempos pré-industriais, alterando significativamente os ecossistemas montanhosos. As temperaturas ascendentes estão fazendo com que as geleiras retrocedam, as linhas de neve subam e os padrões sazonais mudem imprevisivelmente. Nesse cenário em transformação, animais como o icônico leopardo das neves e a evasiva lebre das montanhas estão vendo seus habitats diminuírem, com a área de alcance do leopardo das neves tendo sido reduzida em 40% nas últimas décadas. Essas espécies são altamente ajustadas ao frio, dependendo da neve profunda e das temperaturas congelantes para prosperar. À medida que a neve recua, seu mundo recua junto. O leopardo das neves, antes camuflado em suas paisagens nevadas, torna-se mais visível para presas e rivais, aumentando a dificuldade de caçar. A lebre das montanhas, que fica branca no inverno, enfrenta uma desconexão perigosa com o ambiente quando a neve é atrasada ou escassa, deixando-a exposta aos predadores. O clima em aquecimento também impacta a cadeia alimentar. Plantas alpinas, adaptadas a estações de crescimento curtas e frias, agora estão florescendo mais cedo ou se deslocando para altitudes mais elevadas, onde as condições ainda são adequadas. Essa mudança na vegetação afeta todo o ecossistema, pois herbívoros precisam migrar mais longe e para altitudes maiores em busca de alimento, e os predadores que dependem deles são forçados a seguir. Para muitos animais, as temperaturas crescentes significam subir ainda mais, mas há um limite para até onde eles podem ir. Eventualmente, eles ficam sem montanha, e com isso, sem os recursos necessários para sobreviver. As mudanças climáticas não apenas aquecem o planeta, elas tornam os padrões climáticos mais imprevisíveis. Para os animais das montanhas, essa volatilidade pode ser tão perigosa quanto o próprio aumento das temperaturas. Tempestades repentinas, geadas tardias ou degelos inesperados podem perturbar os ritmos naturais dos quais essas criaturas dependem para sobreviver.
Por exemplo, os padrões de migração de aves que nidificam em regiões montanhosas estão sendo desorganizados. Espécies que antes confiavam em sinais de temperatura específicos para migrar, agora se encontram chegando cedo, demais ou tarde demais, para coincidir com a disponibilidade máxima de alimentos. O rabi-ruivo preto, uma pequena ave que se reproduz em áreas rochosas de montanhas, pode descobrir que os insetos dos quais se alimenta não são mais abundantes quando mais precisa deles, levando a uma queda no sucesso reprodutivo. Da mesma forma, espécies hibernantes, como a marmota, que há muito dormem durante os rigorosos meses de inverno, estão acordando mais cedo à medida que as temperaturas sobem. Mas, com as fontes de alimento ainda escassas durante esses primeiros despertares, a energia que gastam nesse período pode levar à inanição. Até mesmo os padrões climáticos que definem as estações estão mudando. As monções, que trazem chuvas essenciais para as regiões montanhosas, estão se tornando menos confiáveis. Em alguns anos, as chuvas chegam tardias, ou nem chegam, deixando os animais sem a água necessária durante períodos críticos de reprodução e alimentação. Por outro lado, quando as chuvas chegam intensas demais ou muito cedo, podem causar deslizamentos de terra e inundações, devastando habitats e lavando o solo frágil de que as plantas alpinas precisam para sobreviver. À medida que os impactos das mudanças climáticas se intensificam, os animais das montanhas são forçados a se adaptar ou enfrentam a extinção. Ainda assim, a adaptação não é uma tarefa simples nesses ambientes, onde a margem para a sobrevivência já é minúscula. A evolução, que tão finamente ajustou essas espécies aos seus habitats severos mas estáveis, agora luta para acompanhar as mudanças rápidas impostas por um mundo em aquecimento. Em meio a esses desafios, também existe resiliência. Algumas espécies estão encontrando formas de se adaptar, alterando seus comportamentos e até mesmo sua fisiologia para se adequar melhor às novas condições. O pitármiga, uma ave que muda sua plumagem conforme as estações, está começando a mudar mais cedo, em resposta às temperaturas mais quentes. Enquanto isso, algumas populações de cabras montanhesas estão ajustando seus hábitos de pastoreio, mudando suas áreas de alimentação para encontrar ambientes mais adequados. A interconectividade da vida nesses ecossistemas de altas altitudes significa que as mudanças em uma espécie se propagam por toda a comunidade. A sobrevivência de uma frequentemente depende da sobrevivência de muitas outras, criando um delicado equilíbrio que agora está sendo testado como nunca antes. À medida que plantas, presas e predadores deslocam seus territórios e comportamentos, as montanhas,
se tornam uma paisagem dinâmica, um lugar onde a adaptação é constante e a sobrevivência é incerta. Nos reinos de alta altitude, onde os ossos da terra se erguem em direção aos céus, a vida é uma batalha constante contra os elementos, o terreno e o fantasma, sempre presente da fome. Aqui, no abraço severo das montanhas, os desafios enfrentados pelos animais são tão imensos quanto os próprios picos. Para aqueles que chamam essas alturas de lar, a sobrevivência não é apenas uma questão de resistência, é uma luta diária implacável. O primeiro sinal de mudança nas montanhas costuma ser o degelo do inverno, quando a neve começa a recuar, revelando o solo rochoso e árido por baixo. Para os gansos marinhos, que dependem de uma temporalidade sazonal precisa para sua migração, a chegada antecipada da primavera pode ser um desastre. Essas aves, adaptadas ao frio e preparadas para a progressão previsível das estações, podem se encontrar retornando a locais de nidificação que ainda estão cobertos de neve ou desprovidos da vegetação necessária para sustentar seus filhotes. À medida que o aquecimento global se acelera, essas mudanças se tornam mais comuns, forçando os gansos marinhos a ajustar seus padrões migratórios ou a correr o risco de perder sua prole para a inanição. A imprevisibilidade da chegada da primavera desafia sua sobrevivência, pois precisam navegar em condições mutáveis, enquanto ainda seguem os ritmos ancestrais que governam suas migrações há milênios. Nas altas montanhas cobertas de neve da Ásia Central, o leopardo das neves, um predador fantasmagórico dos picos, ronda seu território em busca de presas. Esses caçadores solitários, perfeitamente adaptados ao ar rarefeito e ao terreno rochoso, enfrentam uma busca por alimento cada vez mais desesperada. À medida que o clima aquece e suas presas migram para áreas mais altas ou diferentes, os leopardos das neves são forçados a percorrer distâncias maiores por paisagens perigosas, queimando preciosas reservas de energia. O habitat encolhendo não apenas torna a caça mais difícil, mas também leva os leopardos das neves a conflitos mais frequentes com os humanos, já que às vezes eles atacam o gado quando a caça selvagem é escassa. Essa luta ressalta o delicado equilíbrio que os leopardos das neves devem manter, calculando constantemente os riscos de uma caçada que pode levá-los por penhascos perigosos ou para dentro do território de um rival. Nos planaltos da Etiópia, outra batalha pela sobrevivência ocorre entre os macacos gelada, que vivem em altitudes de até 4.500 metros, mais altas do que qualquer outro primata.
Esses primatas únicos, frequentemente chamados de bambus de coração sangrento, devido à mancha vermelha brilhante em seus peitos, habitam os planaltos gramados que se elevam acima da linha das árvores. Aqui, a vida é uma competição intensa por recursos e por domínio dentro do grupo. Os macacos gelada são herbívoros, passando horas todos os dias forrageando por lâminas resistentes de grama que crescem em seu ambiente acidentado. Às vezes, consumindo até 60% do peso corporal em grama diariamente para atender às suas necessidades energéticas. Mas, à medida que as mudanças climáticas alteram a disponibilidade de suas fontes de alimento, esses primatas enfrentam desafios cada vez maiores. Os machos, em particular, envolvem-se em batalhas brutais pelo controle dos haréns, conscientes de que a dominação pode significar a diferença entre passar seus genes adiante ou serem relegados à periferia do grupo. A luta constante por comida e poder deixa pouco espaço para erros nesses reinos elevados e varridos pelo vento. Entre os picos escarpados da América do Norte, a cabra das montanhas, um emblema de sobrevivência alpina, desce de seus altos refúgios em busca de algo tão essencial quanto a própria vida: minerais. Os ambientes de alta altitude frequentemente carecem de sal e outros minerais cruciais para a saúde das cabras, forçando-as a descer para os vales onde esses recursos podem ser encontrados, às vezes percorrendo mais de 20 quilômetros em uma única viagem. Essas jornadas estão repletas de perigos. À medida que se movem da segurança relativa dos penhascos para o terreno aberto dos vales, as cabras das montanhas tornam-se mais vulneráveis a predadores como lobos e ursos. A necessidade de equilibrar seus requisitos dietéticos com os riscos de predação é uma dança delicada, uma tarefa que esses animais resistentes precisam realizar regularmente para sobreviver. Embora descer em busca de minerais seja arriscado, permanecer nas montanhas durante fortes nevadas apresenta seu próprio conjunto de perigos. Quando a neve se acumula em grandes quantidades, pode enterrar a vegetação, da qual as cabras das montanhas dependem para se alimentar, forçando-as a cavar, através de espessas camadas de neve, para encontrar sustento. Esse esforço consome energia preciosa, enfraquecendo as cabras exatamente quando elas se tornam mais expostas aos predadores. Fortes nevascas também criam oportunidades para predadores, que conseguem rastrear as cabras enfraquecidas mais facilmente na neve. Pumas e lobos, em particular, aproveitam essas condições, transformando as neves profundas em campos de caça, onde as probabilidades estão a seu favor. Para as cabras das montanhas, a sobrevivência durante os meses de inverno depende de sua capacidade de navegar por essas condições traiçoeiras,
conservando energia enquanto evitam os olhares vigilantes dos predadores. À medida que o inverno desce sobre os picos mais altos do mundo, as montanhas se transformam em um reino de gelo e neve. Onde a sobrevivência se torna uma luta implacável contra os elementos, com temperaturas frequentemente caindo para menos 20 graus Celsius ou menos. Para os animais que chamam essas paisagens rugosas de lar, o inverno não é apenas uma estação, é uma prova de fogo, um verdadeiro desafio que testa sua resiliência ao máximo. Nas alturas remotas e imposentes das cadeias de montanhas, as tempestades de inverno chegam com uma ferocidade incomparável às terras baixas. Os céus antes claros são rapidamente consumidos por nuvens turbulentas e a temperatura despenca abruptamente, enquanto ventos ferozes lançam camadas de neve sobre a paisagem, criando sensações térmicas que podem chegar a menos 40 graus Celsius ou menos. Para os animais dessas regiões, tais tempestades representam desafios imediatos e ameaçadores à vida. Tempestades extremas de inverno podem enterrar o solo sob espessas camadas de neve, tornando difícil, se não impossível, para os animais encontrarem alimento. Para espécies como a cabra das montanhas, cuja sobrevivência depende de forragear a escassa vegetação escondida sob a neve, essas tempestades podem significar dias ou até semanas de inanição. O frio implacável consome suas forças, e a neve inflexível cria uma barreira entre eles e o sustento necessário para sobreviver. Diante dessas tempestades, muitos animais precisam buscar abrigo, frequentemente se retirando para cavernas, fendas ou florestas densas, onde o vento não pode alcançá-los. Ainda assim, nem aqui estão completamente seguros. A exposição prolongada ao frio pode levar à hipotermia, e a falta de alimento pode enfraquecê-los, tornando-os mais vulneráveis a predadores quando a tempestade passa. Para criaturas menores, como o pitármiga, o perigo não vem apenas da tempestade em si, mas também de seu legado. Após uma tempestade, a neve muitas vezes endurece, formando uma crosta que dificulta cavar em busca de alimento. Essas aves, adaptadas para se misturar ao ambiente nevado, podem se ver lutando para encontrar alimento suficiente para sustentar seus níveis de energia no frio cortante. À medida que o inverno se aprofunda, as montanhas acumulam enormes quantidades de neve, frequentemente criando um manto belo, mas mortal sobre os picos e vales. Mas, com a crescente imprevisibilidade dos padrões climáticos, essas massas de neve podem se tornar instáveis, levando a avalanches. Uma das forças mais destrutivas nos ambientes montanhosos, capazes de atingir velocidades de até 300 km por hora e liberar uma energia equivalente a um pequeno terremoto. As avalanches
antes uma parte natural do ecossistema montanhoso, estão se tornando maiores e mais frequentes devido às mudanças climáticas. O aumento na frequência das flutuações de temperatura faz com que camadas de neve derretam e congelem novamente, criando pontos frágeis, que podem desencadear deslizamentos maciços. Quando uma avalanche desce rugindo por uma montanha, ela se move com uma velocidade assustadora, obliterando tudo em seu caminho. Para os animais que vivem nas montanhas, as avalanches são uma ameaça constante. Um leopardo das neves perseguindo sua presa em uma encosta íngreme pode de repente ver o solo sob seus pés ceder, sendo arrastado por uma onda de neve e gelo. Mesmo as criaturas mais ágeis, como o ibex, não são páreo para a força bruta de uma avalanche. Sua sobrevivência depende de sua capacidade de perceber o perigo a tempo de fugir. Mas, muitas vezes, o aviso chega tarde demais. As consequências de uma avalanche podem ser igualmente devastadoras. A paisagem é alterada em um instante, com terrenos familiares enterrados sob toneladas de neve e destroços. Para os herbívoros, isso significa a perda de fontes de alimento já escassas, enquanto os predadores podem ver seus territórios de caça perturbados. A destruição também afeta a vegetação, já que as avalanches podem destruir completamente o solo, arrancando plantas pelas raízes e alterando o ecossistema por anos a fio. Nas montanhas, o inverno é uma época de contrastes marcantes, onde a beleza dos picos cobertos de neve mascara as duras realidades enfrentadas pelos animais que vivem ali. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, uma batalha constante contra os elementos, que exige tanto resistência física quanto adaptação instintiva. A cabra das montanhas, por exemplo, não apenas suporta o frio cortante e a neve profunda, mas também precisa navegar pelos penhascos e cumes perigosos onde vive. Esses animais são equipados com cascos especializados que agarram o terreno rochoso, permitindo-lhes escapar de predadores e encontrar os líquens e musgos que os sustentam durante os longos meses de inverno. Ainda assim, quando a neve cai pesadamente ou as tempestades rugem furiosamente, até mesmo esses escaladores habilidosos encontram-se à mercê da natureza. Para predadores como o leopardo das neves, o inverno traz seu próprio conjunto de desafios. Com as presas mais difíceis de encontrar e o frio drenando suas forças, esses caçadores solitários precisam percorrer territórios vastos em busca de alimento, às vezes viajando mais de 40 quilômetros em um único dia. Seus sentidos aguçados e sua furtividade tornam-se ainda mais cruciais enquanto navegam pelo terreno coberto de neve,
onde um único passo em falso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Altos sobre os penhascos rochosos e os vales batidos pelo vento, a águia dourada reina suprema, com uma envergadura de até 2,3 metros, tornando-a uma das maiores e mais poderosas aves de rapina. Essas majestosas aves, com envergaduras que se aproximam de 2,1 metros, 7 pés, estão entre os predadores aéreos mais habilidosos do mundo. No ar ralo das montanhas, onde o oxigênio é escasso e os ventos são intensos, as águias douradas evoluíram não apenas para sobreviver, mas para dominar os céus. Uma das estratégias de sobrevivência mais notáveis da águia dourada é seu domínio das correntes de ar. O terreno montanhoso cria correntes ascendentes, colunas de ar que sobem, que essas águias utilizam habilmente para planar sem esforço por grandes distâncias, com gasto mínimo de energia, permitindo que cubram até 200 km² em um único dia. Ao aproveitar essas correntes térmicas, as águias douradas podem escanear vastas áreas em busca de presas sem a necessidade de bater as asas constantemente, conservando energia preciosa em um ambiente onde cada caloria é vital. Quando se trata de forragear, as águias douradas são tanto pacientes quanto oportunistas. Elas possuem uma visão aguçada, capaz de detectar presas a quilômetros de distância. Uma vez identificado o alvo, a águia se lança em mergulho, a velocidades incríveis, superando 150 milhas por hora, 240 quilômetros por hora, para golpear sua presa com precisão mortal. Sua dieta é variada e adaptável, abrangendo desde pequenos mamíferos, como lebres e marmotas, até ungulados maiores, como filhotes de cervos ou cabras montanhesas. Nos meses mais difíceis do inverno, quando as presas se tornam escassas, as águias douradas demonstram uma resiliência notável, alimentando-se de carniça para garantir sua sobrevivência, mesmo nas condições mais extremas. Nos vales sômbrios e nos penhascos íngremes dos Himalaias e da Ásia Central, o leopardo das neves ronda, uma figura fantasmagórica perfeitamente adaptada a um dos ambientes mais implaçáveis da Terra, com uma população estimada em menos de 7.000 indivíduos, tornando-o um dos grandes felinos mais elusivos. Conhecido como o fantasma das montanhas, o leopardo das neves personifica a essência da resiliência, navegando em um mundo onde o alimento é escasso, as temperaturas despencam muito abaixo de zero e o terreno é traidor. Os leopardos das neves são feitos para o frio. Sua pelagem espessa e densa fornece isolamento contra os ventos cortantes e as temperaturas congelantes de seus lares de alta altitude, onde as temperaturas podem cair até menos 40 graus Celsius.
Suas grandes cavidades nasais aquecem o ar frio enquanto respiram, e suas patas largas e cobertas de pelo funcionam como raquetes de neve, distribuindo seu peso ao atravessarem neve e gelo. Essas adaptações são críticas para sua sobrevivência em um ambiente onde muitos pereceriam. No entanto, o que realmente diferencia os leopardos das neves é sua resiliência incrível, mesmo diante de ferimentos. A vida nas montanhas é repleta de perigos, e ferimentos podem facilmente ocorrer durante caçadas ou disputas territoriais. Apesar disso, os leopardos das neves são conhecidos por continuarem caçando e cuidando de seus filhotes, mesmo quando estão feridos. Essa resiliência é um testemunho de sua determinação de sobreviver, independentemente das adversidades. A estratégia de caça do leopardo das neves baseia-se na paciência e na furtividade. Esses predadores solitários dependem de sua camuflagem para se misturar ao terreno rochoso, perseguindo suas presas com uma silenciosidade quase sobrenatural. Uma vez perto o suficiente, eles lançam um ataque poderoso e preciso, contando com suas fortes patas traseiras para saltar por fendas e sobre afloramentos rochosos para capturar sua presa. Sua dieta consiste principalmente de ibex, carneiros azuis e outros ungulados montanheses. Mas, como a águia dourada, os leopardos das neves também são oportunistas, alimentando-se de pequenos animais ou carniça quando necessário. Nas altas montanhas, a sobrevivência é um jogo de milímetros, onde a menor vantagem pode significar a diferença entre a vida e a morte. A águia dourada e o leopardo das neves representam duas das muitas espécies que não apenas se adaptaram a esses ambientes hostis, mas também prosperaram. Suas estratégias de sobrevivência são tão variadas quanto engenhosas, cada uma ajustada com precisão aos desafios únicos de seus arredores. A resiliência e a adaptabilidade desses animais destacam o delicado equilíbrio da vida nos ambientes montanheses. Cada espécie, do maior predador à menor presa, desempenha um papel na manutenção do frágil ecossistema das montanhas. O papel da águia dourada como um predador de topo ajuda a controlar as populações de pequenos mamíferos, enquanto a caça do leopardo das neves a ungulados garante que a vegetação não seja superpastada, mantendo a saúde dos prados alpinos. Enquanto admiramos essas criaturas e suas estratégias de sobrevivência, somos lembrados da majestade e da fragilidade do mundo natural. As montanhas, com toda sua beleza e perigo, são um testemunho do poder da adaptação e da resiliência da vida. Nessas alturas elevadas, onde a terra encontra o céu, a luta pela sobrevivência continua,
um testemunho silencioso e contínuo das maravilhas da evolução e do espírito duradouro da natureza. O ar é rarefeito, o clima imprevisível e o terreno acidentado. Mas, de alguma forma, os animais conseguem resistir, encontrando abrigo, alimento e, talvez o mais importante, uns aos outros. Apesar de todas as adversidades, os leopardos das neves ainda estão se reproduzindo aqui nos Himalaias. Eles são a prova viva da habilidade incrível dos animais das montanhas de prosperar em um mundo em mudança. Seus descendentes são a esperança do futuro. Quem você acha que vencerá? A natureza ou esses animais? Deixe seus comentários abaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para assistir a outros vídeos interessantes.